A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Começa agora o Jornal das 6. Você lembra da CPMF? Ela pode voltar. E tem muita gente que não está gostando dessa história. Mas um dos argumentos para sua volta é que pode ajudar muitas cidades do Brasil que precisam de um reforço no caixa. Dívidas com funcionários, falta de dinheiro para reformar escolas, hospitais com problemas no atendimento. As demandas de um município são inúmeras e toda receita é bem-vinda. Será? Mesmo se o nome dela for CPMF? A gente sabe que tem essa resistência, mas a gente sabe que tanto os municípios quanto os estados e a própria União precisam desse recurso. Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Esse é o nome e o sobrenome da CPMF. Ela foi criada em 97 no governo Fernando Henrique e funcionava assim. Para entender melhor essa história, toda vez que você emitir um cheque, fizesse um depósito bancário ou simplesmente sacasse um dinheiro no caixa eletrônico, uma porcentagem desse valor ia para os cofres do governo para ser investido na saúde. Na época, a intenção era que durasse apenas 2 anos, mas o tempo foi passando e ela foi ficando. O governo já até contava com esse dinheiro para fechar as contas. Só que, de repente, a oposição, junto com parte dos parlamentares da base aliada, derrubou a prorrogação da CPMF. E depois de 10 anos, a contribuição deixou de ser cobrada. A ideia de voltar a cobrar a CPMF surgiu ano passado, dentro do pacote fiscal apresentado pelo governo. A expectativa é de um reforço no caixa de cerca de 70 bilhões em um ano. No início, seria cobrado 0,20% de toda a movimentação financeira. Mas, sem apoio para aprovar a recriação do imposto, o governo incluiu estados e municípios na jogada. Para atender todo mundo, subiu a porcentagem para 0,38%. Isso é uma cenourinha que ele está oferecendo aos estados para tentar que os governadores pressionem as bancadas a votarem o que as bancadas não vão votar. A distribuição seria assim: 0,20% ficariam para a União e 0,18% seriam divididos igualmente entre estados e municípios, 0,09% para cada um. Mas a ideia ainda divide opiniões. Se eu for olhar como prefeito, eu diria que sou a favor. Mas eu não olho como prefeito, eu olho como empresário, como cidadão, como pessoa que vive no país. A CPMF não pode voltar. Tem 2 pontos que você pode analisar a questão do CPMF. Eu vejo que aumentar o imposto num país que nós já estamos com um sistema tributário alto, ele é muito complicado. Ele tem que ser bem avaliado, bem analisado. Se voltar o dinheiro para a saúde, se realmente voltar para os municípios, não tenho dúvida nenhuma que isso ajudaria muito. A forma como esse dinheiro será distribuído ainda está em discussão. O Ministério da Fazenda defende que 70% do que cabe aos municípios sejam depositados diretamente no caixa do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e os outros 30% sejam distribuídos de acordo com o número de usuários do SUS, dando prioridade às cidades menores. Outra possibilidade é o dinheiro ser totalmente vinculado ao FPM. Mas esse reforço para o caixa das prefeituras enfrenta obstáculos políticos. O problema é que, com a crise atual, está faltando clima para pautar esse tema aqui no Congresso. A oposição é contra a volta do imposto e até mesmo os senadores da base do governo acreditam que este não seja um bom momento para colocar esse assunto em votação. A urgência da nossa pauta hoje é resolver esse problema político. E temas tão polêmicos como a CPMF, eu acho que ele deveria ficar na gaveta, pelo menos até a gente resolver esse problema. O PSDB mantém sua posição de votar contra a CPMF até que o governo apresente medidas eficazes
de controle do gasto público, de redução da máquina pública, o que não aconteceu até aqui. A volta da CPMF ainda depende de votação do Congresso Nacional, mas o ministro da Fazenda reforçou que enquanto as reformas não forem aprovadas, a CPMF é a melhor alternativa que o governo tem para aumentar temporariamente as receitas e ajudar as 3 esferas de governo. Eu sei que é uma proposta polêmica a questão da CPMF, mas nós ainda achamos necessária. Se não for possível aprovar no prazo previsto na lei orçamentária, que nós trabalhamos com essa receita em 2017. É evidente que isso não é solução. O governo está caminhando no caminho errado para encontrar saídas para essa crise. No caso, a CPMF realmente é um imposto dos mais progressista, porque ele faz um processo de que quem tem muito paga muito, quem tem pouco paga pouco, quem não tem recebe. Eu acho que esta é a justiça de um processo tributário. Apesar do número de casos de dengue terem aumentado para 111 contaminados aqui em Ijuí, o índice de infestação predial diminuiu, assim como existe a diminuição no número de novos casos da moléstia. Em Ijuí, são 111 casos confirmados, sendo 5 importados. Exames em análise são 268 e casos que foram descartados, 215. Mesmo que tenha cerca de 268 exames em análise no Laboratório Central do Rio Grande do Sul, estima-se que somente 1 de cada 4 ou menos destes possam se confirmar. No momento, não há pacientes internados em função da dengue e orienta-se que, ao sentir os sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para diagnosticar o caso. Um dos principais sintomas da dengue é a febre alta, acima dos 38 graus, e a dor intensa nas articulações e no corpo, além de cansaço extremo, dor de cabeça e nos olhos, além de enjoos. De acordo com a vigilância epidemiológica, vários focos do Aedes foram eliminados no município nos últimos dias. Mas a população precisa continuar o trabalho preventivo, eliminando locais que acumulem água nos pátios e nas residências. E para quem curte uma programação cultural, o SESC oferece à comunidade juiense diversas atrações neste mês de abril. Na noite desta terça-feira, a peça Aldeotas, do ator, escritor, músico e poeta Gero Camilo, chega a Ijuí, promovido pelo ArtSesc Cultura por Toda Parte. O espetáculo está programado para logo mais às 8 horas da noite no Teatro do Sesc. Com direção de Cristiane Paoli Quito, Gero Camilo e Victor Mendes, encenam a trajetória de Levi e Elias, 2 amigos de infância que se reencontram em fragmentos de memórias na pequena cidade de Coti das Fuças. Por sua força poética e memorista, Aldeotas é um texto teatral que arranca o leitor contemporâneo do espaço e do tempo hostis da modernidade e transporta a recordação daquelas experiências de vida mais sublimes que estão apenas adormecidas dentro de nós. Outro espetáculo que está na agenda de abril, no Teatro do Sesc, é a apresentação da peça Assobia e Chupacana, que está programado para o dia 15, próxima sexta-feira. Isso, na verdade, é bem Assobia mesmo, e Chupacana, assim, foi intitulado pelo Pinguim e Serragem, que é uma dupla que faz esse espetáculo clown, né, divertido, que fala sobre amizade, né, e crianças, e o cotidiano da vida deles, que eles se encontram e promovem palhaçadas no seu dia a dia e no riso total para as crianças, né? Porque é de uma forma divertida que eles apresentam a peça em palco. E para as crianças, não é só isso. A Unidade Móvel de Recreação e Cultura do Sesc tem o Recrearte. Mais uma atração, né, que a unidade de Ijuí traz para Ijuí e região. Recrearte é o caminhão do Sesc, a carreta do Sesc que traz diversas atividades culturais dentro dela, e a gente está levando essa carreta, essa diversão para cidades aqui da região. 5 cidades, na verdade. Já foram Joia,
Catuípe terminou no domingo. Agora, na quinta-feira, vamos levar a carreta a Juricaba. E depois a Alegria, passa ao final de semana, vai para a Alegria. E depois aqui em Ijuí, dia 28 de abril, até o dia 1º de maio, ali dentro da FENI, no Parque de Exposições. Então, são diversas atividades dentro da carreta. Teatro, música, cinema, recreação com brinquedos infláveis, jogos de mesa, esportes de aventura. Tem muita coisa legal dentro da carreta que a gente faz para as crianças e para o público em geral também. Além dos espetáculos, ainda neste mês, acontece a Mostra Simões Lopes Neto, que é a opção cultural aqui em Ijuí. A exposição comemora os 150 anos do nascimento do escritor gaúcho, passando por 2 escolas locais e pelo SESC até o dia 30 deste mês. Nós temos a exposição, a mostra Simões Lopes Neto, que foi um dos maiores escritores do gaúcho, na verdade, né, da cultura gaúcha. E hoje a gente está expondo que faz parte dos 100 anos da história desse escritor. A mostra pode ser visitada gratuitamente aqui, das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, ou aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. E não paga nada por isso. Agendamentos pelas escolas podem ser realizados conosco para evitar, para trazer grupos é melhor o agendamento, mas a comunidade em geral pode participar e conhecer um pouquinho da história desse escritor gaúcho, que foi um dos maiores regionalistas da nossa cultura. Você já ouviu falar em Reiki? Reiki é uma técnica que foi desenvolvida por um japonês há mais de 100 anos para promover o bem-estar e a saúde do ser humano. Confira na reportagem o que é o Reiki. Um ambiente tranquilo, sensação de paz, músicas relaxantes, sintonia, energia. A terapia é japonesa. O Reiki é um método de cura natural realizado através da imposição das mãos, onde o terapeuta é um canal de energia. Ele capta a energia universal e passa ao seu paciente, seja ele uma pessoa, um animal ou uma planta. A palavra Reiki, ela significa sabedoria divina em união com a energia universal. A formação de um terapeuta Reiki é realizada através de várias iniciações que são efetuadas por um mestre em Reiki. Essas iniciações elas vão elevar o nível de consciência da pessoa que vai se tornar um terapeuta. Cabe salientar que o Reiki ele não é uma doutrina nem uma religião. O Reiki é uma terapia complementar. O Reiki é feito através da imposição das mãos nos diversos chakras do corpo. É aconselhável que a pessoa esteja deitada e bem acomodada. Pode-se usar uma música relaxante e pode-se ainda combinar a aromaterapia e a cromoterapia durante esse tratamento com Reiki. No Brasil, os ensinamentos do Reiki chegaram só em 1982 e são hoje considerados tradicionais.
Como inicialmente o método era transmitido de forma oral, nos anos seguintes surgiram outras variações. A terapeuta Adriana Passinato salienta quais são os princípios do Reiki. Então, os princípios do Reiki são 5. Para que o terapeuta seja um melhor canal para a energia Reiki, é aconselhável que ele siga 5 princípios. Apenas por hoje não se zangue, apenas por hoje não se preocupe, trabalhe arduamente, seja grato e seja bondoso. O objetivo do Reiki é promover o equilíbrio energético do corpo mental, físico e espiritual, e especialmente do espiritual, onde se originam todas as doenças. A evolução da tecnologia e o recente despertar da comunidade científica para um conceito mais abrangente de saúde, cuja meta é viver bem e não somente debelar males, fizeram o Reiki ganhar a atenção dos pesquisadores. Na americana Universidade da Virgínia, por exemplo, uma revisão sobre sua influência na contenção da dor em pacientes com câncer ressaltou os resultados positivos do Reiki. A princípio, os autores concluíram que o Reiki foi bastante eficiente na redução do incômodo. A terapeuta salienta os benefícios do Reiki em pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento médico. O Reiki é bem importante como uma terapia complementar de outros tratamentos. O Reiki potencializa o efeito dos remédios, sejam eles fitoterápicos, homeopáticos ou mesmo medicamentos convencionais, sempre com a vantagem de diminuir efeitos colaterais. Sim, qualquer pessoa pode se tratar com Reiki. É bom apenas que a pessoa comunique ao terapeuta se ela tem alguma prótese no corpo, se ela tem marca-passo, porque o Reiki pode de alguma maneira interferir no funcionamento desses equipamentos ou das próteses. Ele é excelente na preparação para cirurgias e partos, também no tratamento de pessoas inconscientes e bebês. O Reiki é bem importante na cicatrização de ferimentos, tipo cortes profundos, fraturas, queimaduras de 2º, 3º graus, né, vai em vários níveis. E ele ainda estanca hemorragias. Ele é um poderoso auxílio no tratamento quimioterápico ou radioterápico, ajudando a suportar os efeitos, elevando a imunidade e promovendo desintoxicação posterior. Para pacientes com HIV, ele potencializa o tratamento, aumenta a imunidade, desintoxica, elimina as dores durante o tratamento e ainda acalma a mente. Em dependentes químicos, ele é importante porque ele vai agir nas causas mentais e emocionais da dependência. Ele vai ajudar a superar as crises de abstinência e a desintoxicar após o tratamento. Melhor quando acompanhado de psicoterapia. Ele age ainda sobre cálculos renais e biliares, dissolvendo-os. É amplamente recomendado contra insônia, depressão, estresse, dissolvendo bloqueios energéticos de toda a ordem. Massoterapeutas, fisioterapeutas, acupunturistas e cirurgiões dentistas, iniciados em Reiki, transmitirão a energia junto com o toque das mãos, potencializando seu trabalho. O Reiki é muito mais do que um processo de cura, porque ele harmoniza a vida. Quando se trabalha em conjunto com símbolos, é possível curar traumas passados, superar limites e preparar eventos futuros. O Reiki, na verdade, ele equilibra os chakras e essa energia produzida pelos chakras equilibrados alimenta os nossos órgãos e células, regulando então todas as nossas funções vitais. Cada ponto do corpo estimula as principais glândulas endócrinas. Os chakras são vórtices de energia que estão presentes no nosso corpo. Eles se localizam os principais chakras se localizam na cabeça e no tronco. Então, nós usamos o pêndulo para saber se os chakras estão equilibrados.
Caso eles girem em sentido horário, significa que o chakra está equilibrado. Caso ele gire em sentido anti-horário, ele representa ali uma falta de energia ou um desequilíbrio nesse chakra. No caso, é o que acontece nesse. Esse também se encontra em equilíbrio. Vamos verificar no chakra da garganta. Esse também está em equilíbrio. Quanto mais ele girar, mais rapidamente ele girar, significa que mais energia existe nesse chakra. Usar as mãos para emitir energia positiva não é um conceito exclusivo do Reiki, que é uma terapia. A bênção cristã, o passe espírita, entre outros rituais religiosos, também se valem desse preceito, apesar de terem filosofias bem diferentes. Há até quem especule que os milagres de Jesus seriam resultado de uma habilidade única de controlar a energia do universo. Mas entre tantas práticas com esse princípio, o Reiki é uma das mais estudadas pela ciência.